Bom, galera, o próximo passo aí, passo 3, né, que eu anotei aqui, é o cálculo das coordenadas relativas, que consiste no seguinte: a gente vai para calcular aqui o ΔX, e nós vamos pegar o seno do azimuth vezes a distância. Para o ΔY é o cosseno do azimuth vezes a distância. Vamos fazer aqui algumas aqui para aplicação. Eu vou ensinar um métodozinho também na calculadora, caso você não saiba, de estar otimizando esses cálculos aqui um pouquinho. Vamos lá. Primeiro aqui, a gente vai calcular ΔX do M011 para o 1, ΔX do M011 para o 2, ΔX do M011 para o 3, ΔX do M011 para o 4, e assim a gente vai sucessivamente até chegar lá no ΔX do M011 para o 35, que é o nosso último ponto lá da caderneta. ΔY do M011 para o 1, M011 para o 2, M011 para o 3, M011 para o 4, e assim vai indo até chegar lá no último ponto também, no 35. Vamos lá. Então a gente vai pegar aqui, ó, seno do azimuth do M011 para o 1, é esse camarada que a gente calculou aqui, ó. Azimuth do M011 para o 1, a gente calculou ele no passo anterior. E a gente vai anotar ele aqui, ó. Seno de 355 graus, 40, 32. Seno aqui, ó. 355, 40, 32. A gente anotou ele aqui. Anotamos ele aqui do outro lado também. Para ΔX a gente usa seno, para ΔY a gente usa cosseno. Mas aqui a mesma fórmula, seno ou cosseno, né, do azimuth. A gente anotou aqui o azimuth. A distância aqui do M011 para o 1. Mesma coisa aqui também. E de onde a gente pega essa distância? Lá da caderneta de campo que nos foi dada. Aqui a distância aqui, ó, do M011 para o ponto 1, é essa distância aqui, ó, 20,57. Depois a gente pega a próxima, né, no outro cálculo. M011 para o 2, essa distância aqui, ó, 18,90. E a gente foi fazendo aqui, ó, pegamos o seno do azimuth vezes a distância horizontal. Aqui, cosseno do azimuth vezes a distância horizontal. Com isso a gente vai ter o ΔX e o ΔY. Vou estar fazendo aqui na calculadora para mostrar uma forma aqui de estar fazendo que para quem não conhece, né, talvez muita gente já deve conhecer, mas vamos fazer aqui o primeiro aqui, ó, seno de 355 graus, 40, 32, vezes a distância ali, ó, 20,57. Vou dar o sinal de igual aqui, ó. Aqui, achamos nosso valor. A gente vai anotar com duas casas. Lembrando aí que na calculadora, né, quando aparece, a gente vai fazer... Deixa eu ver se eu consigo dar uma enquadrada aqui. Quando aparece ali o nosso ponto, para a gente é a vírgula, né? Então a gente achou ali o sinal de menos 1,55. A gente tem que anotar os sinais aí. Aqui, ó, menos 1,55 é o nosso ΔX. O ΔY é a mesma coisa, só que ao invés do seno é cosseno. Para você não escrever tudo na calculadora de novo, você vem botando a setinha para o lado aqui, ó, até ficar... Olha lá, ó, começou a piscar o S lá do seno, você só aperta aqui, ó, cosseno. Opa, apertei duas vezes. Bom, vou ter que escrever de novo aqui. Seno de 355 graus, 40, 32 vezes 20,57. Chegamos lá no valor, estava assim. Eu venho andando com a setinha para o lado. Beleza? Já calculei o seno. Agora só muda aqui, ó, para cosseno. Aperta igual. E já me dá o valor lá do cosseno. 20,51. Isso agiliza que você está escrevendo duas vezes a mesma coisa, né? Só você está trocando ali o seno pelo cosseno. Vou fazer mais um aqui, ó. Para a gente estar calculando o ΔX do M011 para o 2 agora. A gente calculou do M011 para o 1. E o ΔY do M011 para o 1. Agora vamos aqui, ó. ΔX do M011 para o 2 e ΔY do M011 para o 2. A gente vai estar fazendo aqui, ó. Seno de 5 graus, 34,11 vezes 18,9. Vamos dar igual aqui. Achamos nosso valor, 1,83. Nesse caso foi positivo. Eu vou mudar lá a setinha para o lado. Piscou o S do seno lá, eu mudo para cosseno. Igual
Já achei o valor do cosseno aqui, ó, 18,81. E aí, a gente vai estar fazendo isso daí, ó, para todos os pontos. Vai estar fazendo aqui, ó, delta x de M011 para o 1, M011 para o 2, para o 3, até chegar lá no delta x e delta y de M011 para o 35, que é o nosso último ponto lá da caderneta. Aqui, esses cálculos que vocês vão estar fazendo, né, aplicando a calculadora, e um detalhezinho assim, né, para você já ir ficando atento, para ter uma noção se está errando ou não, acertando ou não. Por exemplo, aqui, ó, eles vão dar valores negativos e positivos, né? Vai ter hora que está positivo, vai ter hora que está negativo. Vocês já vão observando o seguinte, ó. 5 graus, um azimuth de 5 graus. Quando o azimuth varia de 0 a 90, tanto o x quanto o ΔY, né, o ΔX e o ΔY, vão ser positivo, porque ele está lá no primeiro quadrante. Lembra lá que o primeiro quadrante, ele sempre vai dar isso aqui, ó, um x positivo, um y negativo. Então, se você está calculando aqui, né, e achou um valor negativo, provavelmente você errou alguma coisa na calculadora. E você pode fazer isso para todos os cálculos, né? Quando, por exemplo, for maior do que vamos pegar esse aqui como exemplo. 241. 241 está entre 180 e 270. Então, a gente vai ter que achar um x negativo e um y negativo. Vamos ver aqui, ó, um x negativo e um y negativo. Delta x, delta y, né? Ambos negativos. É uma forma de você estar conferindo, né? De se está fazendo os cálculos certinho. Pelo menos o sinal dá para você ter uma noção se está certo ou não. E aqui a gente foi fazendo, né? Calculando todos os delta x, ó, até aqui, né? Fomos até o ponto 6. Aí fomos fazendo por demais. Aí tem mais uma folhinha aí, ó. Delta x do M011 para o 7, delta y do M011 para o 7. Aqui até o 17, né? Que a gente foi. Fomos aí também até o 28, essa folhinha. Vou deixar aí só para dar uma olhada. Vai aplicar o mesmo sistema para todos. E aqui, por fim, o nosso último ΔX do 35 do M011 por 35, do M011 por 35 aqui, ó, ΔX e ΔY. E a gente finalizou a parte das coordenadas relativas ou projeções.